Obrigado, Senhor, porque as nossas famílias são uma bênção. Uma bênção. Você pode repetir isso depois do Padre? Já começa essa oração assim, proclamando essa verdade. Repita depois do Padre. A minha família é uma bênção. Repita isso. A minha família é uma bênção. Uma vez mais, a minha família é uma bênção. Ainda uma última vez, a minha família é uma bênção. A sua família, filho ou filha, é uma bênção. Nunca se esqueça disso. Independente do problema que você esteja enfrentando, independente da luta, daquilo que rouba a sua paz, saiba que a sua família é uma bênção. A sua família é um lugar no qual Deus quer habitar. Deus ama as famílias. Ele ama a família. E Ele vai te ajudar a lutar pela sua família, pela libertação do seu filho, da sua filha, talvez na droga, na prostituição, do seu marido, da sua esposa, talvez no adultério. Deus vai ouvir a sua oração intercedendo por esse familiar doente, ou talvez você hoje triste pela morte daquele familiar, você vivendo uma dor na sua família por causa de um familiar preso, por causa de alguém na sua família doente ou longe de Deus. Deus ouve hoje a sua oração. Deus quer que você cuide da sua família. Deus quer que você ame a sua família. E Deus quer que hoje você assuma a batalha espiritual pela libertação dos membros da sua casa. Existem coisas que só Deus pode fazer. Talvez o teu filho, o teu marido, aquela pessoa esteja no adultério, na bebida, na droga, numa vida errada, porque ele está cega espiritualmente. Ele não consegue enxergar a verdade. Ele está cegado, ele está preso nas correntes da mentira, da tentação, da cegueira espiritual. Mas a tua oração pode libertar. A sua oração, Deus se serve dela para libertar a sua família, para salvar a sua família. Eu vou fazer agora uma oração poderosa pela libertação da família, da sua família, e você vai rezando junto comigo. Pai de infinita bondade, eu consagro ao Senhor esta família, esta casa, o lugar no qual essa pessoa mora, Pai, no nome de Jesus. Muitas casas, Senhor, se tornaram lugares de brigas, de disputas por heranças, de dívidas, choros, sofrimentos, violência. Algumas casas são cenários de adultério, outras se transformaram em lugares de ódio, vingança, prostituição, pornografia, devassidão, roubos, tráfico de drogas, falta de respeito, doenças graves, doenças psicológicas, mortes, abortos. Às vezes, Senhor, quando a casa é construída, alguém, pelos mais variados motivos, também amaldiçoa os donos da casa ou os materiais de construção usados. Isso não é bom para o lugar no qual nós vivemos. Eu te peço, Senhor, retira tudo isso agora, Pai, em nome de Jesus, desta casa, desta família, dessa pessoa que agora reza comigo. Se o terreno no qual está a casa foi motivo de disputas judiciais, heranças mal resolvidas e que pode ter gerado mortes, acidentes, violência, agressividade, eu te peço, Senhor, abençoa a nossa família e liberta a nossa casa de todo esse mal, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que muitas vezes o mal se aproveita dessas situações para instalar o seu quartel-general nos lares, nas casas, mas sei também que tu tens o poder de expulsar daqui da minha casa e da minha família todo o mal. Por isso eu te peço que o inimigo nos deixe, que as maldições sejam quebradas na minha casa, na minha família, em teu nome, Jesus. Porque hoje eu tomo a decisão de consagrar a minha casa e a minha família a ti.
Eu peço que assim como o Senhor foi à casa dos noivos em Caná, na Galileia, e ali o Senhor fez o seu primeiro milagre, venha hoje, Senhor, à minha casa e expulse daqui de casa todo o mal que possa estar aqui enraizado e as possíveis maldições aqui impregnadas. Por favor, Cristo Jesus, expulsa agora com o teu poder toda falsa enfermidade, o espírito de separação, o adultério, os problemas financeiros, os espíritos de agressividade e desobediência, os bloqueios afetivos e familiares, as doenças psicológicas e emocionais, as consagrações ao mal, todo tipo de vulto ou barulho que nos perturbe. Que esses males sejam expulsos agora da minha casa e da minha família, Jesus, em teu nome, e que nunca mais voltem, porque a minha casa agora pertence somente a Deus, a minha família eu a consagro a Deus, eu a consagro a Cristo Jesus. Senhor, eu te peço, expulsa da minha família, em teu nome, Jesus, toda a agressividade entre irmãos, toda briga, falta de respeito, violência entre pais e filhos, entre o casal que habita essa casa, entre os casais da minha família, os moradores dessa casa, até entre os vizinhos. Que os teus anjos, Senhor, venham morar conosco aqui em casa e com a minha família. Que cada quarto, sala, banheiro, cozinha, corredor e área externa dessa casa sejam agora habitados pelos teus santos anjos, Senhor. Cada metro quadrado, Jesus, desta minha casa, desta casa onde essa oração está sendo ouvida, cada metro quadrado dessa casa eu consagro ao teu nome, Jesus. Cobre com teu sangue. Cobre com teu sangue, que essa casa seja uma fortaleza habitada e protegida pelos anjos do Senhor, e que essa família permaneça em oração, na fidelidade do amor a Deus, e que nela habitem a paz e a plena concórdia. Muito obrigado, Senhor, por atender às nossas preces. Muito obrigado porque a nossa casa é tua, essa casa é tua, a minha família é tua. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, venha curar agora todas as feridas no coração dos meus familiares. Cura os traumas, Senhor. Talvez, Senhor, o meu pai foi alguém muito duro comigo, que me magoou, que me bateu, que nunca me valorizou, que nunca me elogiou, que foi muito duro. Mas talvez o pai dele foi assim com ele. Talvez, Senhor, o avô dele foi assim com o pai dele. Os antepassados dele foram assim. E essa ferida foi passando de geração em geração. Essa ferida foi contaminando o comportamento do pai, do filho, do neto, e foi gerando mais feridas, foi agredindo e gerando mais agressores. Então cura, Senhor, na raiz esse trauma, essa ferida que feriu meu pai, minha mãe. Talvez minha mãe também sofreu abusos, nunca foi amada, nunca se sentiu importante e acabou transferindo tudo isso para mim. Mas eu não quero, Senhor, me tornar aquilo que me feriu. Eu não quero reproduzir o comportamento agressivo de quem me agrediu. Eu não quero, como agredido, me tornar agressor. Eu não quero repetir os erros dos meus pais nos meus filhos. Vem, Senhor, curar o meu coração. Vem curar os traumas que existem na minha família. Venha curar, Senhor, as feridas de rejeição que existem na minha família. Vem curar, Senhor, as feridas de culpa, de medo que existem na minha família. Vem libertar das maldições hereditárias em teu nome, Jesus. Jugo hereditário de traição, de adultério, quebra agora em teu nome na minha família. Jugo de vício, Senhor, de bebida, de jogo sobre a minha família, quebra agora em teu nome, Jesus. Maldição hereditária de violência, de assassinato, de suicídio sobre a minha família, quebra agora em teu nome, Jesus. Palavras malditas lançadas contra nós, quebra agora em teu nome, Jesus. Venha restaurar minha família pelo poder do teu nome. Venha curar minha família. Venha curar as emoções da minha família, dos meus familiares. Venha curar a mente. Sim, Senhor, se existiram feridas no passado dos meus antepassados, cura agora em teu nome. As feridas que eu sofri na infância, talvez eu era uma criança feia, uma criança desengonçada.
Talvez os meus pais, os meus irmãos me deram apelidos, me chamaram de feio, de feia, não me valorizaram, não cuidaram de mim. Talvez meu pai e minhas irmãs me ridicularizaram, eu sofri bullying dentro de casa. Talvez eu sofri abusos sexuais, afetivos, isso me marcou. Talvez eu não goste de estar na minha casa, eu não goste de lembrar da minha família. Talvez eu não goste de lembrar dos meus pais e lembrar da minha casa como era quando eu era criança. Mas vem me curar dos traumas de infância. Vem me curar das feridas que nasceram no ambiente familiar. Cura-me, Senhor, profundamente para que eu não reproduza nos meus filhos, no marido, na esposa, as feridas que eu recebi dentro da minha casa. Talvez eu fui criado, Senhor, num ambiente hostil, onde haviam sempre gritos, xingamentos. Talvez eu fui criado num ambiente no qual as pessoas não valorizavam umas às outras. Talvez eu tenha sido criado num ambiente no qual as pessoas xingavam umas às outras, humilhavam umas às outras, não tinham paciência. Mas era sempre humilhação, xingo, grito, baixaria. Talvez eu cresci vendo isso, vendo o adultério do meu pai, da minha mãe. Talvez eu cresci com nojo da minha família. Talvez eu não goste, Senhor, do meu sobrenome, da minha aparência, do que eu herdei da minha família como aparato físico, como traço psicológico, emocional e físico. Mas venha me curar, Jesus, agora profundamente. Venha curar esses filhos e filhas profundamente, Jesus, em Teu nome, pelo poder do Espírito Santo, de todo trauma e ferida com relação à família, de todo trauma e ferida que nasceram no ambiente familiar, de todo trauma e ferida que nasceram na convivência familiar. Venha curar agora, Senhor. Talvez essa pessoa agora nessa oração, Senhor, se lembrando da casa que morava quando era criança, da casa onde nasceu, do sítio onde foi criado. Talvez essa pessoa se lembre disso e sinta uma tristeza, um desgosto, mas cura. O Senhor está revelando essa lembrança dolorosa justamente para curar o trauma e a ferida na raiz. Talvez essa pessoa odiasse o jeito que o pai olhava para ela, falava dela. Talvez essa pessoa, Senhor, na sua família experienciou, testemunhou muita violência, muita briga, até morte que aconteceu. Talvez o pai era muito grosso, muito chucro, a mãe era muito brava. Isso feriu o coração. Venha curar, Jesus, o nosso coração das feridas que nasceram na nossa família, dos traumas que nasceram no ambiente familiar. Se não nos sentimos amados em casa, se nos sentimos sempre expostos, ridicularizados, venha curar. Venha curar também, Senhor, da dor, da perda, essa pessoa que perdeu esse pai, essa mãe, esse filho, esse irmão e não consegue superar. Venha curar, Senhor, todas as feridas que nasceram no ambiente familiar. Venha, Senhor, libertar a nossa família de todo jugo e maldição hereditária. Todo o território que o inimigo assumiu como seu na nossa família, que seja reconquistado por Ti agora, Jesus, em Teu nome, que o mal seja expulso da nossa família em Teu nome. Quantas famílias, Senhor, com o jugo hereditário da bebida, cujo pai bebeu, o filho bebe, o avô bebia, o tataravô bebia, o filho do filho bebe. Liberta essa família do vício, do jugo, da maldição hereditária, do vício, do alcoolismo. Esses espíritos alcoólatras que sejam expulsos da vida dessa família agora em Teu nome, Jesus, e que vão aos pés da cruz, que o Senhor os proíba de voltar em Teu nome, Jesus. Famílias com espírito de adultério e de traição que sejam libertas em Teu nome, Jesus, agora. Famílias com espírito de mentira, de fofoca, de tendência ao ocultismo, de tendência a religiões ligadas ao mal, que não professam Jesus como Senhor, que essa família seja liberta agora em Teu nome, Jesus, de toda a influência do ocultismo. Que essa família seja liberta em Teu nome, Jesus, de toda mágoa. Todo mundo nessa família, Senhor, é magoado, é amargurado, é ressentido. Qualquer coisa a pessoa guarda por 40 anos no coração e aumenta como se uma feridinha fosse uma cratera na alma. Liberta essa pessoa desse senso dramático excessivo, desse ressentimento, dessa tradição de amargura e de vingança. Converte as nossas famílias, Jesus, em Teu nome. Transforma a nossa família, Jesus, em Teu nome. Cura a nossa família, Jesus, em Teu nome. Liberta a nossa família em Teu nome. Muda a história da nossa família, Senhor. Banha no Teu sangue precioso, Senhor, o passado da nossa família. Banha no Teu sangue precioso, Senhor, a nossa árvore genealógica. Banha no Teu sangue precioso, Senhor, as lembranças da nossa família, as nossas
linha materna e paterna da nossa árvore genealógica, banhe agora com teu sangue, Jesus, e impeça em teu nome, Jesus, pelo poder do teu sangue, a transmissão de forças negativas dos nossos antepassados para nós. Lava a nossa família com teu sangue, lava os nossos antepassados, ancestrais e descendentes com teu sangue. Nós consagramos, Jesus, a nossa família toda a ti. Nós consagramos, Espírito Santo, a nossa família toda a ti. Vem libertar, Senhor, a nossa família. Nós tomamos a autoridade em teu nome, Jesus, sobre a nossa família. Nós tomamos a autoridade em teu nome, Jesus, sobre a nossa casa. Nós tomamos a autoridade, Senhor. Nós não vamos mais aceitar as imposições do mal sobre a nossa família. Nós não vamos mais aceitar, Senhor, simplesmente que o mal, que os vícios, que a destruição reine na nossa família. A nossa família é de Jesus, a minha família é de Jesus, essa família que me ouve agora é de Jesus, essa casa é de Jesus. Nós assumimos a batalha espiritual e vamos lutar pela nossa família, vamos lutar pelo nosso casamento, vamos lutar, Senhor, que a nossa família seja um lugar no qual a paz sempre esteja. Senhor, que nós saibamos conversar em família, sem gritos, sem xingamentos, sem elevar a voz. Dá-nos um coração manso e humilde para com os nossos familiares, que nós te testemunhemos dentro de casa, Senhor. Que nós saibamos perdoar em família, Senhor. Dá-nos o teu coração. Que nós tenhamos um coração manso e humilde, capaz de perdoar dentro de casa. Que nós sejamos doces, gentis para falar com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o pai, com a mãe. Que nós não xinguemos, que nós não elevemos a voz. Que nós sejamos companheiros e saibamos ajudar o esposo, a esposa. Que nós saibamos ajudar os filhos, que nós assumamos a responsabilidade que é nossa dentro de casa. Assim como diz a tua palavra na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Que nós saibamos, Senhor, amar dentro de casa, perdoar, ser bondoso, compassivo. Que nós sejamos bondosos e compassivos, Senhor, dentro de casa, com a nossa família. Que nós não desistamos de lutar pela nossa família. Alcança agora, Senhor, esse filho na droga, na prostituição. Alcança agora esse filho preso, esse filho doente, esse pai doente, essa pessoa pela qual, esse familiar pelo qual essa pessoa está rezando agora, Jesus. Alcança esse familiar pelo qual essa pessoa reza nesse momento. Reconstrói essa família, Senhor, tão dividida pelo ódio, pelo vício, pelo adultério. Abençoa, Senhor, esses filhos, abençoa essa casa, dê paz aos irmãos que brigaram por herança, por tanta coisa. Reconstrói a comunhão nessa família, Senhor. Reconstrói a comunhão nessa casa, Senhor. Reconstrói a história dessa família, desse casamento. Que seja um lugar onde há paz, que seja um lugar onde eles sabem conversar, se perdoar, que eles sejam bondosos mutuamente, que eles sejam misericordiosos uns com os outros. Jesus, batiza agora no teu Espírito Santo essa família, essa casa. Batiza agora no teu Espírito Santo e muda a nossa mente, nosso comportamento, nos faz mais mansos. Às vezes nos dizemos sermos pessoas religiosas, mas somos tão grossos, não temos o mínimo de paciência, de mansidão, não sabemos esperar o tempo do outro, exigimos o que o outro ainda não pode oferecer. Vem e nos faz mais amáveis, nos faça, Senhor, outros Cristos dentro de casa. Muitas vezes nós somos covardes e atacamos as pessoas que nós deveríamos mais amar. Venha curar o nosso coração. Nos faça outros Cristos dentro de casa, Senhor. Outros Cristos. Que nós amemos de verdade. Que nós sejamos generosos de verdade. Que nós busquemos o bem para as nossas famílias. De verdade, Senhor. Venha curar o nosso coração. Nos faz outros Cristos dentro de casa. Nos dê sabedoria para lidarmos com as pessoas difíceis na nossa família. Nos dê discernimento para saber a hora certa de falar, a hora de calar, a hora de ir para frente, a hora de recuar. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Sobretudo nos dê muito amor, Senhor. Que nós não desistamos de amar a nossa família. Que nós não desistamos de lutar pela nossa família. Que nós não desistamos, Senhor, de sermos instrumentos de bênção para a nossa casa. Nós queremos ser outros Cristos dentro de casa. Nós queremos amar, perdoar e testemunhar o teu amor e a tua luz. Dá-nos paciência para lidarmos com os difíceis, sabedoria, amor, compaixão.
Cura a nossa família, Deus. Liberta, Pai, no nome de Jesus, a nossa família. Que a nossa família seja sempre conduzida por Ti. Que toda influência do mal sobre a nossa família seja quebrada definitivamente, em nome de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, vossas casas, vossos bens, vossos antepassados e descendentes. E permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.